falar um pouquinho de mim, né? Eu já trabalho com compliance mais ou menos há uns 10 anos, né? E é um assunto novo, né, para muitos de vocês. É um assunto que está em moda. Após as operações de Lava Jato, isso daí virou um boom. Antes era mais aplicado nos Estados Unidos, no Reino Unido, aqui quase não se falava de compliance, apesar de muitas empresas trabalharem com compliance, principalmente multinacionais, mas até elas mesmas não divulgavam, né? Então, sou um profissional que já tem um tempo na área de compliance, sou administrador também, sou advogado, tenho pós-graduação em planejamento estratégico e pós-graduação também em direito empresarial. Bem, vamos lá. Bem, na interação que nós fizemos, né, eu perguntei se vocês se achavam ético, se vocês consideravam moral, né? Eu quero saber também se algum de vocês já praticou crime de corrupção, né? A gente acha que não, mas vamos ver, pode ser que a gente fique surpreso. Bem, antes de falar, o que é ética, né? Ética a gente tem que estar, assim, respeitar leis, normas, condutas, né? É como viver em sociedade. Isso daí seria assunto para 1 hora, né? Eu fiz o mínimo. Se alguém trabalha com a parte de filosofia, por favor, me desculpe, mas assim, isso daí é assunto para horas e horas e horas. E o que é moral? São costumes, princípios, regras, tabus e tal. Bem, no Brasil, né, a gente sabe que ter várias esposas, né, é imoral, né, e é antiético. Imoral por quê? Não é o costume, né, do brasileiro ter várias esposas. E antiético, né, porque é um crime, né. Agora, no país de Oriente Médio, já é moral, já é ético, né. Lá é costume da sociedade, né, a pessoa ter diversas esposas, e é ético, a lei permite. Comer cachorro no Brasil é imoral, né? A sociedade repudia, né? Repudia. Agora, é ético? A lei não diz nada. Você pode comer cachorro à vontade. Agora, se você comer uma ararinha azul, uma arara, aí você comete um crime ambiental. Então, aí se fosse uma arara, né, um bicho da fauna, aí é crime ambiental. Mas cachorro não tem nenhuma... Pode ser até uma lei de proteção a animais, mas, assim, é imoral. Agora, comer carne de vaca na Índia, né, é imoral, né, porque a sociedade não permite, e antiético. Bem, então ficam surpresos. Dificilmente nós somos éticos. Ou nosso passado, né, nos condena. Dificilmente nós somos morais, né, temos moralidade. Será que a gente já praticou algum crime de corrupção? Bem, alguém já estacionou em local proibido? Infração administrativa. Ó, é lei. Então, muitos de vocês não foram éticos. Avançar sinal vermelho? Se alguém já avançou, então também muitos de vocês não foram éticos. Dirigir veículo sem cinto de segurança? Infração administrativa, multa. Lei também, vocês não foram éticos. Dirigir veículos após ingerir bebidas alcoólicas, também não foram éticos. Subornar, né, alguma autoridade, crime de corrupção ativa, nossa senhora, ó, crime de corrupção. Além de não serem éticos, não foram imorais, mas ninguém fez isso, né? Tenho certeza. Aqui a gente não faz isso, o brasileiro não faz. Comprar produtos piratas. Crime de recepção culposa, nossa senhora, crime de corrupção. Omissão de dados na declaração do imposto de renda, também fraude. Ninguém faz isso, tenho certeza absoluta. Alguém já achou carteira, alguma coisa na rua e não entregou para a autoridade pública? Foi um crime, apropriação indébita. Alguém tem filhos? Alguém já bateu no filho? Caramba, ó. Lei da palmada, a pessoa foi antiética. Degustar alimentos no mercado, ou apenas comer uma banana, isso é um furto, é considerado um furto.
No mundo jurídico, a gente chama de princípio da bagatela, não dá em nada, porque o ato de comer uma banana, mas é um furto. É um furto. Então, bem, éticos é complicado a gente ser, moral também, enfim. Mas é isso aí. Aí que eu quero dizer com isso é o seguinte: o compliance tem tudo a ver com isso, né? É a gente ser ético, moral, não só nós, mas as empresas também, os órgãos públicos, os agentes públicos. Compliance é para todos, né? Nós temos que fazer compliance, conformidade, nós temos que ser éticos, morais todos os dias. Bem, eu assisti recentemente uma palestra, eu assisto várias palestras também, dou palestra, assisto, e um palestrante uma vez me chamou a atenção porque ele colocou a teoria do caos. Aí que me fez para refletir. A teoria do caos, caso de ética e moralidade. O que a morte de uma pessoa tem a ver com a degustação de uma banana? Ou seja, a pessoa vai no mercado e come uma banana. Imagine se todas as pessoas comessem banana. O mercado abre às, sei lá, às 7 da manhã e fecha às 10. Se todo mundo fosse ao mercado, comesse uma banana. Oi? Opa, é isso aí, ó. No final do dia não tem mais banana para vender. Né? Se não tem mais banana para vender, o que, que o mercado vai fazer? Não vão mais comprar banana do produtor. Aí imagina se o produtor, o agricultor, né, 70% daquela banana, ele vende para aquele mercado, e o mercado cancelou. Ou seja, perdeu 70% das vendas. Consequentemente, suas vendas vão cair, sua receita vai diminuir, vai ter que demitir 8 funcionários no campo. Esses funcionários não conseguem mais trabalhos no campo, vão ter que migrar para as cidades, né? E chegando na cidade, não tem qualificação, não tem escolaridade, não tem instrução, não tem como alimentar as suas famílias, eles vão para o crime. Começam a roubar para sobreviver. Inclusive, quando vocês saírem do mercado, né, e comeu aquela banana, e aí, o cara vai te assaltar, e aí, você reage ao assalto? Como é que termina esse caso? Assim, por mais que seja um caso bobo, né, etc., mas você vê, um ato de uma pessoa, olha o que pode, né, ocasionar, né? Aí isso me chamou a atenção, né, com um palestrante, né, que colocou essa teoria do caos, e gostaria de replicar aqui para os senhores, né, aqui presente. Um ato nosso, né, às vezes um ato... Eu não digo nem ser tão antiético, mas se bem que não é antiético, né? A gente pegar uma banana, a gente tem que pagar por aquela banana. Olha o que pode ocasionar. Bem, então, seguindo, o que é o compliance? Compliance, né, vem do verbo to comply, significa estar de acordo, se comprometer, submeter uma regra, um pedido, enfim... praticar atos de ética, de moralidade. Então, compliance é estar de acordo, de conformidade com uma lei, com um costume. Isso é o compliance. É um assunto muito em moda. Bem, o compliance, o profissional de compliance, pode atuar em diversas áreas: trabalhista, tributária, ambiental, contabilidade, jurídico, financeiro, compras, vendas, contratos, RH, auditorias, área hospitalar, ou seja, a nossa vida a gente vai fazer compliance direto, ad eterno. É aquilo que eu disse, o compliance tem que ser todo dia, né? Tem que ser praticado por todos nós, pelas empresas, pelas instituições. Bem, quais as boas práticas de compliance? Gente, eu gosto de contar historinha. Tem que ver o tempo. Vamos correr, porque eu já estou atrasado. Mas eu gosto de contar a historinha. Bem, boas práticas de compliance. Elaboração de um código de conduta ética, né? Temos que ter um código de conduta ética, né, que disciplina toda a conduta do funcionário, da organização, etc. Eu vou contar um caso aqui, rapidamente. É um amigo, tá? Minhas historinhas sempre são meus amigos. Bem, a gente foi fazer uma vez, né? Teve a empresa que eu trabalhava, né? A gente foi fazer um curso em São Paulo.
Aí era dividido em turmas, né? Um amigo meu foi na frente, né? Ele voltava, ele ia nas quinta, voltava no domingo, ia na segunda, etc. Aí ele me ligou dizendo: Alberto, ó, voltei de São Paulo, você tá indo, esqueci um pertence lá, por favor, pegue lá no hotel, quando você for lá, pegue o pertence. Eu falei, não, pode deixar, vou lá pegar o pertence. Aí eu cheguei lá, né, quando foi meu dia do curso, né, ele já estava aqui no Rio. Aí eu fui lá no hotel, cheguei lá na recepção. E falei, olha, eu quero pegar o pertence do meu amigo. Que ele esqueceu, etc. O cara, não, eu não posso dar o pertence do seu amigo. Eu falei, mas por que você não pode dar o pertence do meu amigo? Porque eu preciso de uma autorização por escrito. Eu falei, rapaz, mas ele falou que eu poderia pegar. Não, o senhor não pode pegar, tem que ser uma autorização por escrito. Eu falei, pô, tudo bem, eu peço autorização por escrito. Sem problema. Mas o que ele deixou aí para eu poder pedir? Olha, deixou um pertence pessoal feminino. Como que é? Um pertence feminino. Eu liguei pro cara. Ô, rapaz, que história é essa? Tu esqueci um pertence feminino no hotel, cara? Que história é essa? Aí só eu escutei o cara falando do outro lado. Pum! Ou seja, deu problema, né? Bem, o que eu quero dizer com isso? O hotel agiu eticamente? Tem alguma lei que diz que não pode falar, que não sei o que lá? Tem lei? Não. Foi imoral ter falado isso? Pode ser que não. Só que temos um grande problema. Código de conduta ética. Assim, quando você chegava no hotel lá em São Paulo, tinha um quadro bem grande. Missão: preservamos a integridade do nosso hóspede. Aqui, ó. Código de conduta ética. Preservar a integridade do hóspede? Não preservaram a integridade do hóspede. E foi chacota, até hoje é chacota. Mas não preservaram a integridade do hóspede. Então, as boas práticas de compliance: elaboração de um código de conduta ética, criação de um comitê de ética para analisar possíveis casos e situações de corrupção. Isso daqui é... Por que o comitê de ética, né? Um comitê de ética de compliance? Muitas das empresas, né, trabalham com licitações públicas e etc. Então, se faz um comitê de ética justamente para evitar uma corrupção, ou seja, várias pessoas atuam naquele contrato para evitar uma possível corrupção, um favorecimento, enfim. Controles internos e auditoria, tá? Um outro case aqui que eu vou dar é o seguinte: controle interno e auditoria. Uma empresa, uma vez aqui no Rio de Janeiro, né, uma construção civil, né, não forneceu... Aliás, forneceu os equipamentos... Antes de eu falar isso, controle interno não é só auditoria não, tá? Controle interno também pode ser de processo, de vigilância, são controles internamente. Aconteceu aqui no Rio uma construção civil, né, um trabalhador não usou o código a vestimenta, né, de segurança, e também o supervisor também chamou a atenção verbalmente dele, enfim, foi lá para a obra. Esse cara caiu, né, estava sem o equipamento adequado, ele caiu da altura, foi carregando tudo que estava embaixo, né, todas as pessoas que estavam embaixo dele, morreu, né. A empresa teve que indenizar a família, perdeu, né, teve perda financeira. Por quê? Porque não teve um controle interno. O fiscal, né, que era pessoa para fiscalizar, ou seja, tem um corredor, o cara não está adequado, não entra. Se o cara vê que o cara não tem um equipamento, vai lá, tira o cara, demite o cara. Controle interno e auditoria. Então, o compliance tem que ter um controle interno, auditoria também, né, em balanços, balancetes, etc. Processos éticos de recrutamento e seleção. Muitas empresas agora estão fazendo uma checagem, tá, em recrutamento e seleção. Se os senhores futuramente for algum candidato aí de alguma empresa, eles podem investigar a vida de vocês, tá, o passado de vocês. Tem ferramentas hoje que você consegue saber o passado da pessoa, tá? Então tem esse processo ético de recrutamento e seleção. Bem, outra prática de compliance é o tal do hotline, né, que é o canal de denúncia. Muitas empresas hoje têm um canal de denúncia, né, o
Os funcionários podem denunciar, né, uma agressão, uma falha, etc. Integridade e transparência no controle e na divulgação de informações contábeis e financeiras. Isso aqui é muito importante. Integridade e transparência no controle e divulgação de informações contábeis e financeiras. Teve um caso de uma empresa americana que se chamada Enro, né, e uma empresa de auditoria chamada Arthur Andersen. O que acontece? Essa empresa, Arthur Andersen, maquiava os balanços dessa empresa norte-americana Enron. Conclusão, descobriram, né? A empresa foi punida, foi multada, quebrou e levou junto essa empresa de consultoria. Por quê? Não houve uma informação contábil e financeira clara, transparente. Então, no nosso código de boas práticas, temos que ter uma transparência. Envolvimento do comprometimento da alta gestão. A gente tem um nome técnico para isso, se chama, em inglês, né, Tone from the top. Ou seja, o comprometimento tem que ser da alta gestão, né, do cargo máximo para baixo. Tá? Então, o compliance tem que ter um comprometimento da alta gestão, Tone from the top. Análise e monitoramento contínuo. É um ciclo PDCA, ou seja, o compliance tem que estar se renovando sempre, tem que estar sendo monitorado, tem que estar sendo checado. Tá? Então, tem que ter um ciclo contínuo. É aquilo que eu falei. Compliance é todo dia nós temos que fazer compliance. Opa! Transparência na relação com o setor público, fornecedor e outros stakeholders. Stakeholders é uma palavra muito utilizada em compliance. Tá? É uma palavra muito utilizada em compliance. O que é o stakeholders? O compliance ele tem que interagir com tudo isso aqui. Ó. Os stakeholders externos, né? Que são os fornecedores, tá? A sociedade, o governo, os credores, os sócios e os clientes. E os stakeholders internos, que são os funcionários, gerentes e donos. Ou seja, toda essa cadeia aqui tem que estar se falando, tem que estar conversando. Isso eu digo o seguinte, muitos contratos entre a empresa e um fornecedor tem normas de compliance. Muitas das vezes, o relacionamento entre a empresa e o empregado tem normas de compliance. Entre a empresa e o governo tem normas de compliance. Ou seja, tudo isso aqui tem normas de compliance. Tá? É que a gente chama de cadeia de stakeholders. Bem, quem é o responsável pela área de compliance? Bem, o compliance, como eu falei para vocês, é um assunto novo, né, aqui no Brasil. Eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu estudo sobre artigos, etc., existe uma certa confusão. Quem é o Compliance Officer, quem é o Compliance Manager. Né? Aqui no Brasil nós temos uma confusão. Uns colocam um Compliance Officer, que é o oficial de compliance, acima do Compliance Manager, outro coloca o Compliance Manager acima do Compliance Officer, e outras empresas não falam nenhum nem outro. Falam que você tem diretor, gerente e funcionário. Tá? Eu estou trazendo essas duas, digamos assim, conceitos, porque muitas das vezes também vocês se candidatam, entra lá no LinkedIn, vê uma vaga aberta, tá lá, vaga para Compliance Officer, vaga para Compliance Manager, tá? Algumas empresas confundem isso, não tem uma coisa muito certa, tá? Então o Compliance Officer ou Compliance Manager, tá? Eles vão gerenciar toda a atividade de conformidade. Vou analisar contratos, como eu falei, né, as empresas, né, muitas das vezes tem que ter contrato, né, com fornecedores, com o governo, enfim. Analisar o método do negócio, tem que colaborar com a equipe, o compliance tem que interagir com todo o sistema da empresa, tem que interagir com todos os departamentos. Tá? E o profissional de compliance tem que
trabalha perto dos departamentos de RH, de departamentos jurídicos, enfim. Razões para adotar norma de compliance. Bem, quem adota norma de compliance, a empresa ganha dinheiro. Melhora o nível de governança corporativa. O que é governança corporativa? Governança corporativa nada mais é do que a empresa adotar uma política, né, de ganho, né, controlando os riscos, controlando, fazendo planejamento. Isso a gente chama de governança corporativa. Tá? Então tem que ter melhoria de governança corporativa. Prevenção de problemas que podem resultar perdas financeiras. Aí aqui eu vou dar um case aqui, ó. O Facebook, não sei se muitos dos senhores sabem, o Facebook ele divulgou, né, alguns dados, né, ele vazou alguns dados de pessoas, etc. O governo americano emplacou lá uma multa para ele, o governo também estava respondendo lá as normas americanas, normas também do Reino Unido, tá? Ele teve uma perda financeira. Eu acho que o Facebook um dia perdeu mais de 20 milhões, algo nesse sentido. Então, o compliance tem que ter uma boa governança corporativa, que é o lucro, controle de risco, ou seja, o Facebook não controlou esse risco, né? Vazou, enfim, perdeu dinheiro. Então, o compliance é um resultado positivo. Adequar-se previsões sobre terceiros no programa de compliance. O que quer dizer isso? Hoje eu sou uma empresa, né, e quero contratar algum de vocês. Né? Vocês vão se precaver, né? Vocês vão colocar um método de compliance na empresa de vocês, vocês vão ter as certificações de norma ISO, porque na hora que eu escolher um fornecedor, eu vou escolher o cara que tem um compliance, o cara que tem a norma ISO, o cara que tem boas práticas, etc. A Odebrecht, ela praticamente está quebrada, ninguém mais quer trabalhar com a Odebrecht, porque ela não tem normas de compliance, né? Ela, enfim... Segundo informações, parece que já está trabalhando no vermelho, tá? Parece que ninguém quer mais fechar contrato, tem alguns países que parece que também não querem mais contratar a Odebrecht, ou seja, eu só vou contratar pessoas que se adequam ao compliance, as normas de conduta, se tiver certificações de norma ISO. Bem, práticas de compliance também, adotar normas internacionais. A Embraer, para que a Embraer possa ter as ações na Bolsa Americana, na Bolsa Mundial, ela tem que assinar um acordo com o FCPA, né? Que é uma legislação americana, né, de boas práticas. Né? Então a Embraer ela tem que se certificar, a Embraer tem que ter um programa de compliance, a Embraer tem que ser ética, senão ela não consegue colocar suas ações nas bolsas mundiais. Tá? E as boas práticas de compliance também aumentam a credibilidade da empresa. Bem, isso daí é uma brincadeira. Tá? Quem trabalha com compliance, não sei se você também já ouviu falar no KYC, KYE, KYP e KYS. Know Your Customers. Conheça o seu cliente, conheça o seu funcionário, conheça o seu parceiro, conheça o seu fornecedor. Tá? Então, não confunda KY com KYC, KYE, são coisas distintas, são de coisas diferentes. Tem algumas empresas aqui no Brasil, né, aliás, o ato ilícito, né, o anti-compliance, né, o no-compliance, né, o ato ilícito, a fraude, o financiamento do terrorismo, desfalque, desvio, corrupção, muitas das vezes ela entra através de algumas instituições, né, como bancos, instituições financeiras, comércio, e-commerce, e através de alguns órgãos. Ou seja, então o no compliance, né, aquilo que está contra a ética, né, que são as ilicitudes, né, fraude, desvio de corrupção, muitas das vezes ela entra por uma dessas instituições. Tá? Banco, instituição financeira, através de fraude em cartão de crédito, boleto bancário, contas correntes.
Ou seja, muitos de vocês que um dia for gestor, né, seja um manager compliance de alguma instituição financeira, muitas das vezes os senhores têm que estar atentos a essas fraudes, em conta corrente, cartão de crédito, boleto bancário, que é muito comum. No comércio, a agência de automóveis, muitas pessoas compram em dinheiro à vista, né? Ou seja, você comprar um carro de 40 mil com dinheiro à vista é meio estranho. Comprar passagens aéreas, joalheria, o caso da Adriana Anselmi, a Gaster, não sei se vocês estão cientes, né? A Gaster vendeu mais de 200 mil em joias para a Adriana Anselmi em dinheiro e não tirou nota fiscal, né? É muito comum. Essas ilicitudes tá, nessas empresas, vocês amanhã, gestores de alguma agência de turismo, de automóveis, etc., tem que estar atento a isso, porque vai dar problema. A Gaster também teve que pagar uma multa aí, ou seja, não valeu a pena ter vendido as joias para Adriana Anselmo, porque só de multa foi muito mais as joias que ela vendeu sem nota. Web, tem muita fraude na web, o e-commerce. Tem uma coisa nova que está acontecendo hoje sobre as criptomoedas. Agora estão sequestrando nas criptomoedas. Ou seja, né, o sequestrador lá pede para você transferir tantas criptomoedas. Enfim, você não consegue rastrear, ele consegue sacar. Ou seja, eles estão sequestrando agora. É uma nova... Nós adoramos exportar, né? Nós somos conhecedores dos atos ilícitos, né? Então, muitos sequestradores agora estão fazendo isso. Crime em criptomoedas. Bem, a corrupção também tem muitas instituições públicas, Eletrobras aí, negócio do Aécio, Eletrobras. Vocês amanhã, como gestores também públicos, né? Vai que vocês passam num concurso público e vocês estão de frente para uma situação dessa, por favor, denuncie, não entre. E mesmo assim, muitas pessoas são presas por omissão. A pessoa não foi corrupta, a pessoa não roubou, soube que houve a prática do ilícito, mas não falou nada, não denunciou. As pessoas também são envolvidas, também são presas por omissão. A lei de lavagem de dinheiro também permite a prisão por omissão. Bem, como eu falei, é não confundir, né, esse produto com KYC, KYE, KYP. Para que isso? O que isso daqui serve? Conheça o seu cliente. Bem, algumas atividades, né, por exemplo, bancos, né, eu trabalho muito com KYC, conheça o seu cliente. Ou seja, na hora que você for abrir uma conta, o gerente do banco vai perguntar: mas você vai movimentar em cheque, cartão, qual a sua renda? Você pretende movimentar quando? Muitas das vezes, né? Algum gerente vai perguntar. Mas se o gerente também não perguntar e você começar a movimentar uma exorbitância na conta, ele vai te ligar e vai falar: isso daí foi fruto de quê? Esse dinheiro que entrou. Essa é a prática do KYC. Existe um formulário, vocês podem entrar até na internet, colocam assim: KYC, cada empresa trabalha com um modelo próprio, que eu conheço o seu cliente. Inclusive, o Banco Central exige que esse formulário que tem o preenchimento desse formulário. O Banco Central exige, porque se houver uma corrupção, algum crime, o Banco Central vai pedir a conta, enfim, o cadastro daquele cliente, etc. Agora, hoje com a nova tecnologia, né, o Big Data, enfim, tem algumas tecnologias on-board, né, principalmente em fintechs, algumas fintechs, algumas instituições online. Ela já faz um KYC digital. Você preenche e ela faz uma pesquisa lá no seu nome. Então, a tecnologia está mudando um pouco esse formulário, mas é muito utilizado, tá? Então, o KYC é uma política do cliente. O cliente tem que saber, né, as políticas da instituição. Você sabe com quem que você está lidando, né? Quem é o seu cliente. Você consegue monitorar a transação. Se o cara falou: só vou movimentar 5 mil, que é o meu salário, e aparece 100 mil reais na conta, monitoramento das transações. Gerenciamento de risco. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, risco
Quando a gente trabalha com risco, a gente trabalha com perda, né? E gerenciamento com planejamento. Isso aqui é a governança corporativa. Governança corporativa, que é o resultado da empresa, nada mais é que você tentar mitigar o seu risco, zerar risco você não consegue, tentar trabalhar o mínimo de risco possível e com planejamento. Esse é a governança corporativa, é o planejamento e risco, né? Que é o que nada mais é também que o compliance. É você estar em conformidade, é você mitigar os seus riscos. Enfim, vamos avançar. Bem, existe no compliance, existe um negócio chamado pessoas politicamente expostas. Eu já vi duas nomenclaturas, PEP e PPE. Né? Tem livros que falam PEP, tem livros que falam PPE. Existe um rol taxativo, tá? Tem uma lista, né? Tem uma lista do COREMEC, que é o Comitê de Regulação de Fiscalização de Mercados Financeiros, que dizem quem são as pessoas PEPs. PEP são pessoas politicamente expostas. São desembargadores, prefeitos, presidente, vice-presidente, procurador da República, vice-procurador da República. O que isso daqui é importante? Muitas instituições, né, ou até mesmo quando você vai tratar com um fornecedor de vocês, muitas empresas também fazem o KYS, né, que é o Know Your Supplier, né, conheça o seu fornecedor, joga ferramenta de busca para saber se aquele fornecedor tem alguma ligação com algum desses casos. Eu vou citar um exemplo, né? Eu fui advogado, hoje eu não estou mais advogando, mas até ano passado eu estava advogando para uma empresa, e essa empresa ela fez um contrato com uma outra empresa. E essa outra empresa deu problema. Por que deu problema? Porque essa outra empresa tinha como um sócio um dirigente de futebol. Ou seja, essa empresa quebrou. Consequentemente, o meu cliente ficou sem receber o dinheiro dessa empresa. Ou seja, como é importante, né, a gente saber quem são esses clientes PEPs, essas pessoas politicamente expostas, né, muitas das vezes praticam corrupção, têm facilidade por ter o poder nas mãos. Não só as pessoas também, tá? Os familiares também. Por exemplo, esse dirigente de futebol. A família também entra nessa onda. Temos ferramentas hoje que, quando a gente joga em algumas ferramentas modernas, aparecem as pessoas, né, politicamente expostas. Bem, conheça o seu cliente, conheça o seu empregado, conheça o seu parceiro e conheça o seu fornecedor. Conheça o seu empregado. Eu já falei, vou repetir mais uma vez, né? Se os senhores amanhã se candidatar, né, a alguma vaga em alguma empresa de manager compliance, ou alguma outra, enfim, em algum outro departamento, eles vão fazer busca através do seu nome. Conheça o seu empregado. Eles vão querer saber quem é você. Se você tem relação com alguma daquelas pessoas politicamente expostas, eles vão jogar o seu nome numa ferramenta. Temos diversas ferramentas, temos ferramentas Serasa, ferramentas do SPC, ferramentas do SPC Boa Vista, temos ferramenta que é de uma outra empresa também, que é o Background Check. Eles vão jogar o nome de vocês nessas ferramentas, para ver se você está ligado com alguma dessas pessoas politicamente expostas, para ver se vocês já tiveram algum antecedente, enfim, a maioria das vezes aparece alguma coisa, ou seja, os senhores vão ser monitorados. Tá? Então, conheça o seu fornecedor, conheça o seu cliente. Eu já falei do fornecedor, né, que eu advoguei para uma empresa, né, que contratou com uma outra empresa, que é outra empresa, tinha um sócio que era dirigente de futebol. Se tivesse feito isso, com certeza não teria sofrido problemas de perda financeira. Então, hoje em dia, nós temos várias ferramentas para saber quem é o funcionário que você está contratando, quem é o seu fornecedor que você está contratando, quem é o seu cliente. Você pode jogar em ferramentas como a Receita Federal, o cadastro do CINEP, que é Cadastro Nacional de Empresas Punidas.
Tem muita empresa nesse Cinep, tá? Suja, que aparece. Justiça, órgãos internacionais, essa lista OFAC está cheia também de empresas. Pesquisa no Google, às vezes aparece se a pessoa está respondendo, se não está respondendo por algum crime. Imagina, vocês vão contratar. Amanhã os senhores são gerentes de RH, vão contratar uma pessoa e não vão checar a vida dessa pessoa. Aí vocês descobrem que essa pessoa está respondendo por algum crime, de homicídio. Imagina a situação. Bem, então, isso aqui eu já falei. Vocês estão entendendo? Nada, né? Eu também não. Eu também não. Para ser sincero, é muita informação, é verdade. Se eu falasse sobre ética, eu ia demorar um dia. Se eu falasse sobre moralidade mais um dia, se eu falasse sobre KYC mais um dia, KYE mais um dia, é um ano, é uma pós-graduação, etc. Se vocês não estão entendendo, vocês estão corretos, porque... Sim, exatamente. Né? Assim, muito de vocês, né, eu prefiro dar o máximo de conteúdo possível só para alimentar e vocês, por conta própria, ir lá no Facebook, na internet, estudando esses casos, aos poucos. Então, vocês estão com razão. É difícil mesmo. Eu, para entender isso daí, só trabalhando na área mesmo, lendo muito. Até hoje eu estudo, até hoje eu aprendo, né? Tem muitas informações novas. A gente não sabe de tudo, sempre está aprendendo coisas novas. Aprendi coisas novas recentemente. Outra ferramenta de pesquisa também, Cadastro Nacional, né, de empresas idôneas, suspensa, empresas punidas. Bem, no compliance, né, como eu falei com os senhores, o compliance é um mundo. Tá? O compliance a gente trabalha com legislações, com certificações, com relacionamento. O compliance é um mundo. Nós temos legislações internacionais, que é o FCPI. Eu vou contar um caso rápido, não vou ler isso aqui não, vocês vão entender. Eu trabalhei num banco, né, um tempo atrás, eu posso falar isso, porque já saiu na mídia, né? É conhecido esse banco, né, não posso ser processado, porque é uma informação pública. Eu também sou advogado, né, então está tudo certo. Bem, trabalhei num banco chamado Hong Kong Shanghai Bank Corporation, nada mais é do que o HSBC. Né? O que aconteceu com o HSBC? As pessoas estão vendo no Facebook, né? Se tiver algum diretor, né? Sou advogado. A informação é pública. O que aconteceu com o HSBC no mundo? O HSBC teve envolvido num processo de corrupção, né? Ele financiou o cartel de Sinaloa, né, no México. Né? Ele permitiu que os narcotraficantes abrissem contas mundialmente e fizesse a lavagem de dinheiro. Aí o que aconteceu com o HSBC? Né? Isso daí se tornou público, porque casos de morte, sequestro, e sempre quando se rastreava estava envolvido o HSBC. Uma conta movimentada, era o HSBC. O que o governo americano fez? O FCPA, tá? O FCPA, Foreign and Corrupt Practices, Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior. O que o FCPA norte-americano fez? Chegou para o HSBC e falou o seguinte: olha, se você não pagar uma multa de 2 bilhões de dólares, você não vai trabalhar mais com dólar americano. E se um banco não trabalha mais com dólar americano, o que acontece? Quebra. Então o governo americano falou o seguinte: ou você me paga a multa de 2 bilhões, ou você não vai trabalhar mais com dólar americano. Aí o HSBC falou: tá, eu vou te pagar a multa de 2 bilhões. Aí o governo americano, né, o FCPA, através da SEC, a SEC é como se fosse uma CVM, falou o seguinte: não é só isso não, vocês vão ter que estabelecer uma norma de compliance mundialmente, vocês vão ficar sendo monitorados por nós, FCPA, durante 5 anos, mundialmente, até que isso daí seja resolvido. Otimamente. O que isso daí afetou a mim, que trabalhava aqui no Brasil, né? Eu, nessa época, era um gerente, né, de altas... era um gerente de corporate, né, de contas acima, né, da média.
eu tive que assinar um documento FCPA. Eu assinei um documento norte-americano me comprometendo, né, ou seja, que sobre ética, sobre moralidade, que eu não poderia abrir conta fraudulenta, que eu não poderia praticar crime de corrupção. Ou seja, se eu praticasse crime de corrupção, poderia ser preso. Eu assinei um documento. Entendeu? Então, o que isso daí impactou? O HSBC pagou 2 bilhões na época, teve que vender todas as suas unidades no Brasil, né, para poder minimizar o prejuízo, tanto é que vendeu para o Bradesco, né, perdeu suas operações. Foram 4 anos, né, de monitoramento com o governo norte-americano. Em 2007, o governo norte-americano encerrou o arquivamento HSBC. Né? Eles monitoraram durante 4 anos, viram o sistema de compliance que eles estabeleceram e tudo mais, e em 2007 o governo norte-americano encerrou o arquivamento do HSBC. Bem, então, uma legislação internacional, né, impactando a nossa vida aqui, né? No Brasil, no mundo. A Embraer também, que tem ações lá fora, se a Embraer também sai um pouco da linha, com certeza também vai ser impactada financeiramente, etc. Porque todas as empresas que têm ações lá fora têm que assinar esse pacto aí, esse, enfim, convênio. Tem outra legislação também internacional, que é o Kai-Bribery, Lei de Suborno do Reino Unido, tá? Que também normatiza que as empresas, né, no Reino Unido não podem subornar funcionários públicos, enfim. Vou passar rápido também por causa do nosso horário, porque também é um dia só falando de FCPA, um dia falando sobre o Kai-Bribery. Bem, recentemente, né, temos uma legislação da França, Loi Sapin. Mesma coisa, ó, essa lei obriga todas as empresas, né, francesas a ter um canal de denúncia, ter um canal de denúncia, que as empresas mapeiem risco, que façam controles contábeis, que treinem pessoas, enfim. Tá? É uma lei aprovada recentemente. Eu fiquei sabendo dessa lei há pouco tempo, através de um amigo meu que foi fazer uma pós lá fora e me trouxe essa novidade. Por isso que eu falei que compliance a gente sempre aprende, todo dia está aprendendo, todo dia surgem coisas novas, conceitos novos. Tem outra lei também internacional, que é o SOX, Lei Sarbanes-Oxley, que essa lei norte-americana está muito aplicado nos relatórios financeiros. É aquilo que eu falei para vocês, Arthur Andersen, né, quebrou por ter maquiado o balanço da Enron. Ou seja, se aplicou essa lei, né, relatórios financeiros. Bem, legislação nacionais, lavagem de dinheiro. Tá? Bem, isso daí é para pessoa física, né, delação premiada, né, enfim. A nossa legislação nacional de lavagem de dinheiro. Outra legislação nacional aplicada à empresa, que é a Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa. Os senhores como gestores, né, como administradores de empresas. Tá? Hoje vocês não precisam saber isso não, tá? Mas amanhã, assim que vocês forem um compliance officer, um manager de compliance, ou tiverem uma hierarquia maior, ou vocês entram no Facebook para saber as legislações, ou me liguem, né? Que aí também eu dou uma consultoria para vocês. Aconteceu um caso ano passado, né? Até então, eu ainda estava advogando. Ano passado surgiu um caso que o meu cliente, ele era compliance. Ele trabalhava aí numa empresa, que eu não posso citar, porque não caiu no domínio público ainda. Ele trabalha numa empresa como compliance. Tá? O presidente, um conselho de administração, né? Enfim, teve um ato ilícito lá. Se eu não me engano, foi
desmembramentos da Operação Lava Jato, mas foi uma ponta. Ele foi preso. Ele foi preso. Ele não participou da corrupção, mas ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele, como compliance, ele sabendo de todo o envolvimento, ele tinha que denunciar. Ele foi omisso. Ele não denunciou. Crime de omissão. Foi preso. Não levou nada. Claro, né, obviamente, através de advogados e tudo mais, consegue se safar ele, mas foi preso. Então, muitos dos senhores, amanhã, vocês podem estar num cargo. Enfim. Saber de algum processo de corrupção, não fique calados. Denuncie ou peçam demissão, porque a bomba vai sobrar para vocês depois. Bem, conflito de interesse, também é uma outra legislação que nós temos, é mais envolvido funcionários públicos, se os senhores amanhã tiverem numa função pública, passarem num concurso público, né? Muito cuidado com informações privilegiadas, com conflito de interesse, né? Bem, isso aqui é novidade. Existe uma legislação do Estado do Rio de Janeiro, tá, que foi aprovada agora em outubro de 2017, recente. Pouca gente, acredito eu, conhece essa lei. Essa lei tá de licitação, ela já permite normas de compliance, ou seja, toda empresa que for fazer negócios com o governo do Rio de Janeiro precisa ter compliance. Ou seja, tem valores, assim, 650 mil, 1.500 em obra. A lei estabelece um programa de integridade, tá? Que pode ser uma certificação de norma ISO, que pode ser um código de conduta, enfim. Se a empresa for classificada e não tiver nada disso, ela vai pagar uma multa, ela vai responder. Tá? Então, amanhã os senhores, como contratante, com o setor de contrato, etc., os senhores têm que observar essa lei. Essa lei também, alguns outros estados também aprovaram, se eu não me engano, o Distrito Federal aprovou, São Paulo também aprovou, não em todos os estados que tem essa lei, tá? São em alguns, e tem que ser observado, que se os senhores, amanhã, como área de contratante ou como CEO, não tiver o código de compliance, participar de uma licitação e eles descobrirem, né, que você não tem o programa de integridade, a empresa vai levar multa. Bem, isso aqui é novo, tá? Legislação de proteção de dados pessoais, tá? Aprovada em 2018. Eu coloquei 2028, é que eu já estou no futuro. Já está obsoleta. Lá em 2028 já está obsoleta essa lei. Bem, 2018, tá, nova essa lei, está fresquinha. Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, aí garante o direito de dados, né, a integridade, e etc. Já estamos chegando ao fim. Os senhores estão cansados? Está todo mundo entendendo? Maravilha, então vamos embora. Bem, aqui é um dado de corrupção. Quanto mais vermelho, mais corrupto quanto mais vermelha a área, mais corrupto é o país. O Brasil aqui, eu acho que está em 79º lugar em corrupção. A Dinamarca, quer dizer, é o primeiro país aí que, né, enfim, tem uma política excelente. Finlândia, Suécia, ou seja, nós estamos no 79º. Tá ruim. A Argentina tá 90º. Chile. O Chile está numa posição de 10º? Não. 24º, Uruguai, 21º também. Então a gente está mal. Bem, corrupção e efeitos sobre as empresas, né? Violar uma lei anticorrupção, né? Se a gente violar uma lei anticorrupção, o que pode resultar? Multas pesadas, suspensão, né, da empresa operar, perda de reputação, confiança pública, ou seja, o Odebrecht não fecha mais negócio com país nenhum, tá?
Eu acho que tentou fechar, assim, segundo informações, parece que tentou fechar alguma coisa com o Peru. Eu acho que foi no Peru que ela foi expulsa, a Odebrecht. Enfim, aliás, essas legislações anticorrupção também foi aprovada agora recentemente na Argentina, foi aprovada no Chile, foi aprovada na Colômbia, foi aprovada no Peru, no Peru, né? Essas legislações anticorrupções, Bolívia não, Venezuela não, né? Então, a empresa que não está, né, de acordo com a lei, né, vai perde a reputação, a confiança pública. Aqui que eu falei, ó, prisão e multa para os executivos envolvidos no compliance, né, o compliance officer. Às vezes não precisa nem estar envolvido, basta só saber que tem alguma coisa errada que a pessoa vai responder, tá? Processo de responsabilização da pessoa jurídica e física também. Bem, normas ISO. Bem, a empresa, antes eu vou fazer uma pergunta para os senhores, tá? Padaria precisa ter compliance? Hã? Responde. Luiz, padaria pode ter compliance? Toda empresa tem que ter? Padaria também tem que ter norma de compliance? Vocês concordam? Toda empresa tem que ter norma de compliance? A padaria também? Aquela padaria do São Manuel, aquele português. Tem que ter norma de compliance? Hã? Também, pô, Mas o que acontece, ó? Compliance, vamos lá, a padaria. A padaria não precisa ter norma de compliance. Não precisa, não. A padaria tem que estar com a norma ISO, padaria. ISO 37001, ISO 9000. Olha, eu sou o manual da padaria, eu tenho a norma ISO aqui. Compro meu pão. Meu pão está certificado. Ah, não, olha, na minha internet, a minha padaria tem código de conduta. Meus funcionários são todos pelos códigos de conduta. Padaria precisa ter norma de conduta? Norma de compliance? Não, assim, é aquilo que eu falei no começo da apresentação. Compliance é complicado, não é fácil não. Compliance tem que ter bom senso, né? O compliance é um mundo, e compliance depende de empresa para empresa. Bem, a padaria do seu Manuel não precisa ter compliance. A padaria do seu Manuel não precisa ter código de conduta, não precisa ter normas ISO, não precisa do Estatuto Social da Padaria ter lá norma de compliance, não precisa. O Manuel da padaria não precisa assinar um contrato, né, com seu fornecedor de farinha de trigo de compliance. Olha, se o senhor amanhã tiver corrupção, você vai me pagar a indenização. Não precisa. A padaria não precisa. Mas a padaria tem que ter uma coisa. Aí vamos lá. Está em conformidade com o quê? Com a lei. Com a vigilância sanitária. Exatamente. Padaria precisa ter compliance? Compliance depende de empresa para empresa. Precisa ter compliance padaria? Precisa. Se quiser. Se quiser, se o Manel quisesse lá certificar, o problema é dele, mas não precisa. O manual da padaria não precisa ter compliance. Mas o manual da padaria precisa estar de acordo com a lei. O manual da padaria precisa estar em conformidade com a lei. Porque se amanhã o manual da padaria tiver aquele queijo estragado, a vigilância sanitária vai lá, vai fechar o estabelecimento dele, vai apreender a mercadoria dele, vai aplicar multa para ele e, quiçá, no dia seguinte o manual vai estar aberto. Tá? Então, assim, compliance depende de empresa para empresa. Tá? Mas nesse caso aí tem que estar de acordo com a legislação. Bem, norma ISO 9001 é uma norma de qualidade, tá? Tem diversas normas. Uma empresa grande pode. A maioria das empresas que fazem a norma de antissuborno, né? Ela acaba fazendo a 9001 de qualidade. Tem a norma ISO 19600, que é o ISO Compliance, né? Ou seja, então vamos recapitular. Temos a norma ISO 9001, é a básica, é a norma da qualidade. Toda norma que termina com 1 é certificada, tá?
Norma ISO 9000. Norma ISO 9000 não certifica. Norma ISO 9000, ela só te dá diretrizes, tá? Ela te dá uma diretriz para ver, para você seguir. Tá? É um código ali que você vai seguir de acordo com aquela norma. É uma diretriz. Toda norma que termina com 1, ela é certificada. 9001, gestão da qualidade, certificada. Norma ISO 19600. Essa norma não precisa ser certificada, ela não termina com 1. Tá? É uma diretriz, é o ISO Compliance. Tá? É uma norma que ajuda as organizações a estabelecer, desenvolver, avaliar e manter um sistema de gerenciamento e conformidade. Enfim, é uma norma que vai auxiliar a praticar boa governança. Norma ISO 37001. Essa norma é certificada. É ISO anti-suborno. Anti-Bribery Managed System. Meu inglês está ótimo. A empresa tem, aí sim, essa empresa vai ter que estar certificada, né? Enfim, nos seus processos de anti-suborno, vai ter que ter metas, política de presente, hospitalidade. Eu vou contar, eu falei que eu gosto de contar história, né? Eu vou contar uma historinha. Bem, toda norma, todo compliance, nos seus códigos de conduta, etc., tem política de presente. Tá? Tem política de presente. Algumas empresas estabelecem R$100, R$200, ou seja, se você receber um presente acima daquilo lá, ou você tem que devolver, ou tem que, enfim, falar com seus supervisores. Tal. Há muito tempo atrás eu era gerente, né, de banco, né, de uma plataforma, e um cliente resolveu me presentear com uma cesta de Natal. Foi entregue na minha casa. Uma cesta de Natal desse tamanho, eu não conseguia tirar do chão, cheio de coisa recheada. Vinho, panetone, nossa, eu acho que só essa caixa custava uns R$700, R$800. Bem, a minha empresa na qual eu trabalhava, ela tinha, no código de ética de conduta, política de presente. Aí eu pensei, vou ficar calado. E vou degustar sozinho. Mas eu pensei, pô, ela mandou também pro meu supervisor, meu diretor, não sei o que lá, PPP. Todo mundo recebeu, né? Vai ficar difícil ficar calado. Mas, enfim, eu comuniquei à empresa, dizendo que eu recebi uma caixa de presente que estimava ser uns R$700, que eu não ia devolver. Como que eu ia tirar aquela caixa pesada e devolver para o cliente? Eu não ia devolver. Não ia sair no braço, olha, cliente, não posso receber, não. E também ia ser uma descortesia. Mas eu mandei um e-mail dizendo que eu não ia. Dizer que que aquela caixa, aquela cesta de Natal não tinha um valor comercial. Eu vou vender para quem? R$700. Pô, porteiro, você quer comprar a caixa aqui? R$700. Não tem um valor comercial. É um presente. Mandei, obviamente, mas beleza, aceitaram esse meu presente, tudo, mas também se não aceitaram, não é devolver. Enfim, mas aí eu tive que, né? É brincadeira, hein, gente? Eu ia devolver. Eu vou deixar isso no ar, pronto. Vocês sabem. Bem, então, toda a norma de compliance, né? Enfim, a norma ISO também, ó, tem uma política de presente também. Ou seja, a empresa que for certificada por essa norma tem que dizer o seguinte, ó, funcionários só podem receber presente de R$100, R$200, R$300. Bem, norma ISO 31000, que é risco e auditoria, né? Então você tem uma outra norma. Ah, você precisa ter todas essas normas ISO? Não precisa ter tudo. Aí você vê, eu trabalho muito com auditoria, com risco, então vou para essa norma. Ah, a minha empresa é mais para anti-suborno, então vou para outra norma. Então tem essa norma 31000, que é risco. Tá? Bem, gente, eu me perdi. Eu vou lembrar. Ah, ok. Vamos passar isso aqui. Bem, essas aqui são as políticas, tá? Todos os colaboradores, né, são obrigados a cumprir regras e procedimentos, né, pelas leis anticorrupções, pelo FCPA, pelas normas, ó. Tem que cumprir, ó, brinde, tem que
enfim, a lei, né, a norma ISO fala de brinde. Muitas das vezes também lá o código de ética fala de brinde, patrocínio. Bem, vamos passar aqui, eu vou explicando mais adiante. Aqui que eu falei, ó, refeição, normas, a norma ISO, né, e os códigos de compliance, código de condutas éticas, falam de refeições, viagens e entretenimentos, né? Ou seja, ó, não é permitido oferecer refeição, viagem, entretenimentos a funcionários públicos para influenciar ou compensar um ato ou decisão oficial. Não pode ceder R$ 200. Aí eu pergunto a vocês, o que aquele ministro Teoriza Vasco estava fazendo na fazenda do cara lá em São Paulo? Pô, viagem. O cara era dono de uma rede de hotel, convidou a ministro, vem aqui para o meu hotel, pega o meu jatinho. Não pode ultrapassar R$ 200. O que o ministro estava fazendo lá, gente? Aqui, norma de compliance. O que está fazendo lá? Pergunta a vocês. Bem, já morreu. Morto não fala. Bem, eu estou falando isso justamente para aguçar, né? Aguçar um pouco, né, em vocês. Essas perguntas, que compliance não responde tudo, gente. Eu, muitas das vezes, não respondo muitas coisas de compliance. Aí você tem um bom senso e tudo mais. Bem, eu como advogado ano passado, até ano passado estava advogando, né? Aí eu resolvi partir para outras coisas, etc. Bem, mas quando eu advogava, eu levava caixa de bombom, ó, presentes e brindes, eu levava caixa de bombom, garrafa de uísque, para a pessoa lá da justiça, né, que me atendia muito bem, eu levava caixa de uísque, caixa de bombom. Não, mas, pô, quanto custa uma caixa de uísque? R$ 100, né? Caixa de bombom. R$ 20, né? Mas eu tinha porquê. Eu tinha porquê. Mas não é corrupção, hein, gente? Não é. Só estou levando um agradecimento, um agrado. Então, é comum. No fórum, final de ano, quantos advogados não passam com bombom? Uísque. Então, pagamento a facilitadores. Esse aqui foi eu vou contar um case aqui. Eu viajei um tempinho aí, eu fui para a Argentina. Aí fui com minha identidade. Aí eu fui para o Uruguai, atravessei. Aí como eu não estava com passaporte, é uma folha que eles te dão, um carimbo e tal, não sei o que lá. Aí meu nome saiu errado. Meu nome já não é fácil. Aí então piorou ainda, né? Beleza, aí na Argentina já ia de volta, né? Já vim de volta aqui pro Brasil. Aí fui barrado. O senhor não pode viajar. Por que não? Porque o seu nome tá errado aqui no visto. Eu falei, gente, que tá errado o quê? Meu nome. Não, tá errado, ó. Esse papelzinho aqui, que, né, que fosse um passaporte, né, de visto, né, entre o Uruguai e tal, foi o pessoal do Uruguai que errou. Me barraram. O senhor vai ter que conversar com o oficial da alfândega. Senão, se ele não autorizar, o senhor não vai viajar, você não vai embarcar. Eu falei, tá bom, vou falar com o oficial. Aí fui lá. Peguei um alfajor que eu tinha comprado, uma caixa de alfajor, falei, vou dar para o oficial. O oficial vai me liberar. Aí cheguei no oficial, né? Falou, aconteceu esse problema, tal, não sei o que lá. Parecia que eu estava no filme do Narco, né? O cara grosso. Eu falei, poxa, aconteceu esse problema. Não, o senhor não pode embarcar. Tá errado. O senhor não vai embarcar. Eu falei, toma essa caixinha de alfajor e tal. Me deixa embarcar, eu preciso embarcar. O cara, não vai embarcar. E o cara falou que eu ia ser preso. Eu estava subornando uma caixinha de alfajor, gente. Menos de 20. Não, o senhor vai ser preso. Argentina, hein? Fiquei surpreso. Falei, não estou subornando, não. É só um agrado. Tá, mas no final, ele me autorizou para embarcar. Me autorizou. Não dei. Levei para casa e comi. Bem, o que eu ia chegar aqui? Tem um amigo meu que ele viajou para um país aí, não sei se foi a Argélia, enfim, eu não sei. Tem um país aí que é altamente corrupto. Você só consegue fazer as coisas lá pagando propina. Só. Pode ser também. Venezuela também. Mas enfim, mas não foi Venezuela. Ele viajou para, eu não sei qual país, ele viajou para um país desse daí.
Eu não sei, não sei qual foi o país que pediram propina. Só que ele estava viajando a trabalho. No meu caso, eu estava viajando de férias. Mas ele estava viajando a trabalho, estava viajando através da empresa dele. E o oficial lá da alfândega pediu, ó, ou o senhor me paga ou o senhor não vai embarcar. Ele estava a trabalho. Aqui, ó. Ou não paga. Aí o compliance, o bom senso. Ele como, enfim, como funcionário da empresa, ele não pode subornar, gente. Ele assinou um código de ética, assinou o FCPA. Se amanhã sair isso no jornal, como é que fica? Ele não pode. Mas ele estava em outro país, em um país corrupto, que só conseguiria embarcar se ele oferecesse. Aí é o bom senso. É isso que eu falei. O compliance não responde tudo, mas é o bom senso. O não pagamento da propina por em risco a segurança, ou a saúde pessoal dele, ou o bem-estar físico, ou não pagamento acarretaria custo ou prejuízo econômico, enfim, se ele não pagar, se acarretar algum prejuízo, ele poderia ter algum problema, etc. O que aconteceu? Ele pagou a propina. Quando chegou aqui no Brasil, ele comunicou, né, a empresa dele, olha, eu paguei propinas de tanto, senão não poderia... Ele relatou o caso, perfeito. Não deu em nada, o país era realmente corrupto. Enfim, se ele não pagasse a propina, poderia ser até pior, né? Bem, representantes a terceiros... Isso aqui é muito legal, gente. Olha, eu vi uma vez... Alguém já assistiu o programa Aprendiz? Uma vez eu assisti um programa, tinha uma tarefa lá, que o cara tinha isso são os terceiros, ou seja, terceiros representando a empresa. Olha que coisa complicada. Tinha uma tarefa lá que o cara montou um stand, né? Um stand na rua, etc., da Claro, para vender ou para fazer propaganda da Claro, alguma coisa assim. Estavam lá os CEOs da Claro, estava o Roberto Justus, tudo. Aí chegaram e perguntaram pro cara: ué, você, que stand bonito, tá bacana, tá. Vocês pediram autorização da prefeitura? O cara, não pedi autorização, não, mas tem uns R$ 100 aqui no bolso. Ou seja, é terceiro, ó. Representante terceiro. No caso, como era tudo bem, era um programa, mas ele estava como representante da Claro, representando terceiros. Ele falou que não tinha o alvará, mas que tinha R$ 100 no bolso para dar para um fiscal. O cara, não, você não faz isso não. Que isso? Tá, enfim, aí o programa continuou. Aí no dia seguinte, né, foi na frente do Roberto Justus. Se vocês quiserem ver esse vídeo, vocês entram lá no YouTube, né? O cara descascou. Falou, você é antiético, você ia subornar uma pessoa. Essa pessoa, você não trabalha para mim, você é corrupto. Mas descascou o cara. É isso aí, são terceiros representando, né, a empresa. Né? Então a empresa tem que ter cuidado com esses terceiros. Né? Aí que entra, lá atrás daquele vídeo, background check, quem a gente vai contratar. O compliance é todo dia. Nós temos que falar sobre compliance todo dia, todo dia. O compliance é contínuo, o compliance é PDCA, o compliance é planejamento, o compliance é governança corporativa, é minimizar o risco. A gente tem que falar todo dia sobre compliance. Ou seja, é um caso hiper interessante, que eu gostei. Bem, empresas, contribuições beneficentes, né? Muitas vezes essas empresas de filantropia, enfim, pedem patrocínio, contribuem para a minha causa, contribui meu patrocínio, enfim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Tem que ser bem estudado, não é proibido, mas tem que ser bem estudado, tem que saber se tem algum agente público, algum PEP, se tem algum PEP envolvido nessa história, tá? Para depois não ter um problema aí, enfim. Contribuições políticas, o TSE proibiu, tá? Patrocínio, como eu falei, tem que ser muito bem estudado. Bem, aquisições. Um caso aí que eu vou contar para vocês, coisa rápida. Quando o HSBC fechou as suas operações aqui no Brasil, quem comprou foi o Bradesco. Só que o Bradesco pecou num detalhe. O Bradesco não fez o due diligência. O Bradesco não fez auditoria. O Bradesco não investigou. Ele simplesmente comprou o banco. E nessa compra veio vários problemas para o Bradesco. O HSBC já tinha uma má fama.
Inclusive, aqui no Brasil também o HSBC teve lavagem de dinheiro, né, de contas aí de alguns políticos, etc. Então, o Bradesco, quando comprou, ele não fez o due diligência, não fez uma auditoria, controles internos, não checou o ativo, o passivo, enfim. E acabou trazendo um problema para ele. Bem, a lei FCPA, né, exige que os registros sejam claros, né, registros contábeis sejam claros. Toda empresa, né, enfim, toda empresa... Tem um bom exemplo. Na época que eu era gerente de corporate, né, que trabalha com grandes empresas, uma vez eu fui visitar uma empresa grande, né, uma das maiores, uma das maiores não, mas assim, uma média empresa grande aqui, né, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei pro financeiro e falei, olha, poxa, eu quero o balanço da sua empresa para a gente jogar lá na área de crédito, no comitê de crédito, e aprovar um crédito para você. Na época era um crédito de 20 milhões que a gente ia aprovar para ele. Eu falei, me dá o balanço que eu levo lá, eu dou uma olhada, etc. Aí ele, qual o balanço que você quer? Eu parei e pensei, uai, qual o balanço que eu quero? Qual balanço você quer? Eu falei, uai, balanço não é um balanço só? Eu falei, não, ó, eu tenho um balanço deficitário e superavitário. Eu falei, meu amigo, eu quero o balanço real. Aí ele falou para mim, você quer o real? Quero. Olha, eu vou te entregar daqui a uma semana que eu vou pedir para o meu contador. Ou seja, ele não tinha um balanço real. O balanço dele era maquiado. Registro tem que ser preciso. Compliance. Hoje essa empresa já era. Foi pro buraco. Né? E eu não dei o crédito. Não dei o crédito. Entendeu? Porque se eu desse o crédito, e se tivesse esse problema, eu ia responder. Bem, esse daqui foi o processo de corrupção do Odebrecht. Vamos avançar. Bem, o Red Flags, nós temos um negócio chamado no compliance de Red Flags, né? Sinais de alerta. Se você tiver uma empresa e você vê que tem um ato de corrupção, por exemplo, eu também me reportando na época que eu era gerente. Às vezes eu vi uma transação indevida numa conta, entrava uma conta 1 milhão, a empresa não tinha uma capacidade de 1 milhão, tinha uma capacidade de 200 mil. Red Flags. Assinava a bandeira vermelha, parava tudo que estava fazendo para apurar, para ver se realmente era fraude, se não era fraude. Canal de denúncia hotline. As normas ISO, um dos procedimentos também é o canal de denúncia hotline. Uma daquelas legislações que nós vimos também é o hotline. Tem que ter o canal de denúncia. A empresa tem que implantar. O whistleblower é o denunciante. Tivemos 2 casos de denunciante mundialmente. Esse é o Edward, né, que é aquele que entregou informações dos Estados Unidos, aquele e-mail da Dilma Rousseff. Foi esse cara aqui que entregou. O governo americano está vendo o e-mail da Dilma, de vários países e tal. Ele é um whistleblower. Ele denunciou o esquema americano, né, de espionagem. Outro caso também, né, do whistleblower, né, que é o denunciante, é o tal do Wikileaks, né, que vazou, né, documentos de crime de guerra do Afeganistão americano, etc. Então, esses são 2 casos aí de denunciantes, né, fortemente aí conhecidos no mercado. Ou seja, toda empresa tem que ter um canal de denúncia, um hotline, para minimizar esse risco. Sono? Muito, né? Bem, já estamos chegando no final. Esse aqui foi um case da Ford, tá? Um CEO da Ford, né? Ele foi demitido pelo canal de denúncia. Ele fazia maus tratos contra os funcionários. Ele maltratava, judiava dos funcionários. Os funcionários fizeram reclamação dele no canal de denúncia, no hotline. Ele foi demitido. Isso daí foi em fevereiro de 2018, para você ver como o canal de denúncia é importante. Isso é um compliance. Isso é um compliance. O cara tá contra o código. Ninguém pode destratar os outros, ofender, enfim. Outro caso de compliance. Alguém sabe desse leite aqui? O que aconteceu? Foi recente. Misturou água no produto deles lá. Quando vocês misturam água no produto, né, o produto estraga, né? Porque, enfim, o vencimento diminui. Muitas pessoas também
quando toma um leite integral, é base proteica, é um integral, quando mistura água, aquela pessoa que tem que tomar aquele leite acaba trazendo um transtorno. A vigilância foi lá, viu que tinha problemas, né, na relação de consumo, ou seja, você misturar água no leite dá problema de saúde para quem precisa tomar um leite integral ou algum outro tipo de leite. Essa empresa foi multada, tá, por crime de consumo, foi fechada, etc. Saiu no G1. Pagou multa aí de 20 mil reais, foi fechada, enfim. É um risco de imagem. Provavelmente essa empresa, ninguém quase está comprando leite dessa empresa, acredito eu, teve que indenizar, enfim. Bem, aqui, repito, compliance tem que ser feito todos os dias. Compliance é para empresa e para pessoa física. Alguém lembra desse caso aqui, desse funcionário que foi para a Copa? Esse funcionário era funcionário de alguma empresa aérea. Latam? Ah, beleza, Latam, isso. Ele foi lá para os Jogos da Rússia, etc. Ficou fez gracinha lá no Facebook, YouTube, enfim. Fez umas gracinhas lá, enfim, umas coisas racistas. Foi demitido lá na Rússia. A empresa não queria estar envolvida, né? A empresa, ele é representante da empresa, né? A empresa não queria estar, enfim, é a imagem dela, exatamente. A empresa não queria ter a imagem dela envolvida com esse cidadão. Compliance é todo dia. É o bom senso, ou seja, senhores, os senhores vão sair daqui. Cuidado que o que os senhores publicam aí no Facebook, que isso daí pode ter um problema sério. Bem, teve outro caso também da Latam, que pagaram propina para o governo argentino, para o sindicato. A empresa pagou 22 milhões, assinou diversos... Enfim, a SEC dos Estados Unidos também, né? O FCPA, mais uma vez o FCPA também pediu para pagar uma multa. O Facebook, né, que vazou, né? O Facebook vazou dados. Compliance, risco de imagem. Pô, o Facebook em um dia perdeu 20 milhões por ter vazado aquelas imagens. Ah, imagem não, os dados. Bem, isso daqui é uma empresa, tá? Aqui, ó, eu entrei no site dessa empresa, aqui, ó. Agora somos certificados compliance. Aqui, ó. 37.001, lei de suborno. 19.600, sistema de compliance, ó. A empresa aqui, ó, certificada. Com certeza, essa empresa aqui é um diferencial referente a outros fornecedores. Bem, o programa de compliance tem um código de ética, política de procedimento, análise de risco, investigação, medidas disciplinares, livros de registro, monitoramento contínuo. Tem os agentes de compliance, como eu falei, cada item desse daqui é praticamente 2 horas para falar. Compliance é um mundo. É um mundo. Certificação compliance. Já estamos terminando, fase final. Se os senhores amanhã querem ser registrados, os senhores, tá? Querem ter uma certificação compliance, uma certificação profissional. Tem essa certificação internacional, tá? CCEP1, tá? Que essa instituição ela dá essa certificação. Se eu não me engano, essa certificação custa $1.000. Tem uma outra certificação também internacional, que é CFE. Tem essa certificação nacional, que é da PQO, que é mais voltada para instituições financeiras, bancos, bolsa de valores. Tem a outra também certificação também, que é o CPCA, tá? Que é de anticorrupção. Tem outra certificação também, que é o CPLD, que é prevenção à lavagem de dinheiro. Então, se os senhores amanhã quiserem ser certificados, faz uma provinha, passando a provinha. Muitas das empresas hoje estão pedindo profissional com certificação compliance, tá? Para ocupar cargos de manager. Bem, meu LinkedIn, se vocês quiserem, tá? Fazer contato comigo, meu e-mail para qualquer dúvidas. Enfim, obrigado pela presença de todos.